bom? 1 Samuel, capítulo 8, versos do 1 ao 22. Enquanto você abre também, ontem eu tive a grata satisfação, irmãos, o prazer, a alegria, né, de conhecer um pastor diferenciado, né, o pastor Ivan Bamutsky. Né, ele é o pastor da Igreja Batista Bíblica de Moscou. Né. Tive o prazer de estar ali na Igreja Batista de Botânico. Ele também foi um dos palestrantes na Conferência Fiel e esteve falando para a gente aqui do Rio de Janeiro, dos pastores. Irmãos, que honra, que prazer, que alegria em ver que a Igreja Batista está florescendo, né, e já, na verdade, há muitos anos, na Rússia. E ali uma experiência, né, de tirar o fôlego, para assim dizer, mas eu fiquei muito feliz. E à medida que a gente for tendo algumas oportunidades, eu pretendo compartilhar com os irmãos algumas experiências muito atuais, muito importantes para o crescimento, para a edificação da igreja. E, sobretudo, também já pedir a oração dos irmãos para a igreja na Rússia. Nós somos a cerca de 1% apenas na Rússia, né, em toda a Rússia. É um país aí, talvez o maior país em questão continental, mas 1% apenas de evangélicos na Rússia. E a Igreja Batista é o carro-chefe lá. Foi até perguntado isso para ele, para ver se tinham outras denominações ali. E ele falou que não há muitas denominações e todas as denominações não têm força de expressão nenhuma ali. A maior expressão é a da Igreja Batista. E eles, claro, correm risco de fechar a igreja, de risco de morte, quase sempre, mas estão lá, firmes e fortes. Então eu já peço a oração dos irmãos, tá bom? À medida que a gente for tendo oportunidades, eu vou lançando aqui alguma coisa sobre o pastor Ivan Bamutsky, tá bom? Mas já peço oração pela igreja lá, tá? Vamos ao texto. 1 Samuel, capítulo 8, a partir do verso 1. Diz assim: Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em seus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhes respondeu: Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo, desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo o rei, dizendo: O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000, outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiros. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês, para seu uso particular, os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá às nossas frentes para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um
para a sua cidade. Amém? Queria te convidar a fazer mais um momento de oração. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado e bendito, Senhor, é o teu poderoso nome. Obrigado, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade. Nosso anseio, a nossa alegria, Senhor, é estarmos reunidos como congregação em adoração ao teu poderoso nome. Então, obrigado, Senhor, por isso. Nesse momento, Senhor, especial, queremos te pedir por esse texto, pela tua palavra que foi lida. Que honra, Senhor, que glória, que maravilha, a oportunidade que temos, Senhor, de abrir as Escrituras e ler ela publicamente para a tua igreja. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, porque só em ler a tua palavra já somos abençoados. Só em ler, Pai, as tuas palavras, as tuas santas palavras, já somos edificados. Mas, Senhor, nesse momento pedimos uma graça a mais. Que o Senhor me revista da tua graça e do teu poder. E que o Senhor fale através de mim. Que o Senhor, Pai, com certeza, tenha uma palavra para os nossos corações nessa manhã. Não permita que ninguém saia daqui sem uma palavra. Que ninguém saia daqui sem uma palavra de exortação, de edificação e de consolação. E que teu nome em tudo isso seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, como eu já disse, o tema que vamos refletir em Samuel, capítulo 8, se chama A Rejeição da Identidade. Então, brevíssimo, né? Resumo aqui de tudo que a gente tem visto. O livro de Samuel é um livro muito importante para a história do povo, para a história do povo de Deus. É um livro central para essa história, porque ele marca a mudança talvez aí mais significativa na história do povo de Israel. Então, do ponto de vista histórico, é um livro muito importante, mas também do ponto de vista teológico. Do ponto de vista histórico, a gente tem a mudança, que a gente tem dito, uma confederação de tribos vai se transformar depois numa nação unificada. Uma liderança que antes era teocrática, regida por meio de homens que a gente chamava de juízes, uma liderança um pouco mais volátil, um pouco mais transitória, digamos assim, vai ser substituída por uma liderança monárquica, ou seja, um rei sentado lá no trono, no palácio, governando, dando aí talvez uma ideia de estabilidade. Então, essa mudança é muito significativa para a história do povo, mas não só isso, mas também para a vida do povo, para a história do povo, inclusive para o relacionamento do povo com o seu próprio Deus. É no livro de Samuel que pela primeira vez o nosso Deus ele vai ser chamado de Yahvé Sabaoth, ou seja, o Senhor dos Exércitos. Então, pela primeira vez ele é chamado assim, e mais do que isso, ele age no meio do seu povo. Apesar de todos os erros, de todos os pecados que vamos ver, tanto o povo quanto os reis irão cometer, Deus ainda age graciosamente no meio do seu povo. Então é um livro muito importante, mas não somente para a história do povo de Israel, sobretudo para nós, para a igreja nos dias atuais. Nós estamos vivendo um tempo muito parecido com o tempo de Samuel. E aí fica para nós a mesma recomendação que serviria para eles. O rei que precisamos. Nós precisamos olhar para ele, precisamos pensar nele. E aí o capítulo 8, ele talvez seja o centro de todo o livro, pelo menos do primeiro livro de Samuel, seja o capítulo 8. Que é o capítulo 8 que marca justamente esse pedido que a gente acabou de ler. O povo se voltando para Samuel, e fazendo isso se voltam para o próprio Deus, e aqui pedem, clamam por um rei. Ou seja, eles clamam por essa mudança que a gente acabou de dizer que vai acontecer. E eles fazem isso, como a gente acabou de ler aqui. No primeiro momento, Samuel fica um pouco irritado com eles, porque Samuel entende isso como um ataque direto à sua própria liderança. Só para explicar para os irmãos o contexto, a gente saiu do capítulo 7, onde Samuel lidera o povo em batalha, e pela misericórdia de Deus, eles vencem então os filisteus. Ali é dado o grande brado, o famoso brado, que a gente repete muito, tem nome de igreja com esse brado, chamado Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então ali é a grande vitória do povo contra os filisteus. Mas não só isso. O final do capítulo 7 termina dizendo que durante toda a vida de Samuel, os filisteus não ousaram mais entrar em guerra com Israel. Isso é uma informação muito importante, irmãos. Por quê? Porque o capítulo 8 começa dizendo que Samuel agora envelheceu. A gente está próximo da aposentadoria de Samuel. E aí você precisa entender que entre o capítulo 7 e o capítulo 8 a gente tem uma margem aí
que os estudiosos colocam de pelo menos, no mínimo, 25 anos. No mínimo. Talvez até mais décadas do que isso, mas no mínimo 25 anos. Então se passou muito tempo. O que fica pra gente? Durante todo esse tempo, houve paz em Israel. Por quê? Porque tinha um homem de Deus no governo e no poder. Era quem? O profeta Samuel. E aí o capítulo 8 abre, né, como que consequência desse tempo de paz e de prosperidade, o povo volta para Samuel, para esse líder, e faz esse pedido inusitado, dizendo: Samuel, a gente quer mudar tudo, porque, né, time que está bom, a gente muda, né? Como quem dissesse isso, time que está bom a gente muda, né? Não faz sentido, mas aí a gente quer mudar. Esse é o pedido, esse é o contexto. E o que nós vamos aprender hoje é que rejeitar o reinado de Deus, na verdade, rejeitar Samuel é rejeitar Deus, tá? E rejeitar Samuel, rejeitar Deus, é, na verdade, rejeitar a sua própria identidade como povo de Deus. É isso que eu quero levar os irmãos a pensar, rejeição da identidade. O texto nos apresenta pelo menos 4 verdades. Vou tentar passar bem rápido por elas, para a gente tentar ver isso aqui ainda essa manhã. 4 verdades que são reveladas nesse texto. A gente leu muito rápido, então não deu para ver, mas a gente vai ver agora. 4 verdades. Primeiro, o verdadeiro motivo. Por que eles fazem esse pedido? Segundo, o verdadeiro rejeitado. Quem de fato está sendo rejeitado aqui? Terceiro, o verdadeiro preço. Ou seja, o que realmente eles teriam que pagar para ter um rei. E por último, o verdadeiro resultado desse pedido, né, desse clamor do povo. Então vamos seguir, eu peço que você me acompanhe. Versículo de número 1, o verdadeiro motivo. Vai do versículo 1 ao versículo 5, vou ler só 1 agora. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Então aqui a gente tem o verdadeiro motivo. Antes de eu partir para o verdadeiro motivo, me permitam fazer uma pequena digressão aqui, porque é muito importante falar disso. Não tem como a gente passar sem falar sobre isso, tá? O texto abre para a gente com 2 tristes ironias. A primeira delas é: Samuel revive o pesadelo de Eli. Você lembra da história de Samuel? A gente contou aqui largamente para você. Samuel foi criado na casa de Eli, que era, né, a casa de Deus em Siló, junto com os próprios filhos de Eli. E você lembra da história, né? Uma grande tragédia acontece ali. O próprio Deus adverte Eli por causa do pecado de seus filhos. O próprio Deus acusa o sacerdote Eli, porque não só os seus filhos estavam pecando, mas ele próprio foi como que complacente com o pecado de seus filhos. Ou seja, prevaricou, né? Deixou aquilo acontecer, sabia que estava acontecendo, né? Deu uma orientação aqui e ali, mas isso não foi suficiente. Deus pune o sacerdote Eli, né? Ele exorta o sacerdote e condena toda a sua casa, dizendo: olha, eu vou matar seus filhos, tá? E a sua linhagem, ou seja, a sua descendência, não vai perpetuar. Então Deus faz isso e Deus cumpre isso. Então uma grande tragédia acontece, de forma que seus filhos morrem, no mesmo dia que eles morrem, quando chega a notícia, o velho Eli, sentado na cadeira, você lembra da história? Ele cai da cadeira com aquela notícia e também morre. Tá? Não só isso, a sua nora também morre ao dar à luz. Então uma grande tragédia acontece. Por quê? Tudo por causa de um pecado ou de pecados que foram negligenciados e não foram tratados. Tá bom? Então essa é a história de Eli. E aí a primeira ironia que o texto abre é que após a velhice de Samuel tem 2 filhos homens também, né, Joel e Abias, e aí é como que Samuel repetisse a mesma história. Ele viveu aquela história e agora na vida dele se repete a mesma história. Por isso que eu falei, não dá para pular isso aqui, eu preciso tratar disso. E a segunda ironia são os nomes dos filhos de Samuel. Embora os nomes dos filhos de Eli, Hofni e Finés, não significam nada de especial, não significa nada de especial, mas os nomes, né, Joel, aqui tem o nosso irmão Joel ali atrás, e Abias são nomes belíssimos. Né? Joel significa Yahvé é nosso Deus. Né? Joel significa isso, e Abias significa Yahvé é o nosso Pai. Então veja, nomes belíssimos, nomes imponentes, mas que infelizmente não retratam o comportamento dos filhos de Samuel. Então essa é a segunda ironia. E aí eu quero falar rapidamente, embora isso não tenha muito a ver com o nosso texto, mas eu acho importante, falar qual é a parcela de culpa ou de participação de Samuel na criação desses meninos e no desvio do coração desses garotos. Por isso que eu falei, não tem como eu passar sem falar sobre isso, porque eu creio que, principalmente para nós que somos pais, essa pergunta fica na nossa cabeça. Essa preocupação está sempre latente, batendo dentro da gente.
né? O desvio dos filhos de Eli, Hofni e Finéias, talvez esteja muito claro. Eles tinham um pai fraco, eles tinham um pai complacente, eles tinham um pai que, infelizmente, não ensinou para eles tudo o que deveria ensinar, não foi exemplo para eles, pelo menos de firmeza, como deveria ser. Ali está um pouco claro. Mas e aqui? E com Samuel? Por que as coisas dão errado, mesmo Samuel fazendo aparentemente tudo certo? É isso que eu quero pensar com você rapidamente. Então eu tenho alguns argumentos aqui, embora, irmãos, eu reconheço que seja muito difícil falar dos erros de Samuel, porque isso seria ir além do texto. Tá? O texto não vai tocar nesse assunto. Por isso que eu disse, é uma digressão, mas eu acredito que a gente precisa tentar pensar um pouco mais de forma profunda. Primeiro, o primeiro fato que eu aponto é que seus filhos estavam longe. Esse é o primeiro fato. Tá? Se você reparou bem, eles foram colocados como líderes em Berseba. Tudo indica que eles cresceram em Berseba. Berseba é uma cidadezinha de Israel que fica no sul de Israel. Tá? E o trabalho de Samuel como juiz era liderar o povo. Então o próprio texto diz isso, o capítulo anterior também diz isso, que Samuel ele passava por todas as cidades, né? Pelo menos uma vez por ano ele dava uma volta em Israel, né? Acho que não era fácil, né? Não tinha trem, não tinha metrô, não tinha carro, não tinha nada disso. Então, para você dar uma volta em Israel era bastante trabalhoso. Então, ele fazia isso uma vez por ano. Mas onde que Samuel ficava? Samuel ficava na cidade de Ramá. Ramá é uma espécie de centro-oeste de Israel. Está na região central ali de Israel, fronteira entre Benjamim e Efraim. Então, entre Ramá e Berseba, a gente tem no mínimo aqui 80 quilômetros de distância. Como eu disse, né? De camelo, de jumento, de cavalo, sei lá, você não consegue fazer esse percurso, essa viagem toda hora. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que os filhos de Samuel estavam longe dele. Porém, irmãos, a gente viu que o fato dos filhos estarem longe fisicamente de seus pais, o próprio Samuel prova que isso não é talvez um fator significativo. Por quê? Porque sua mãe Ana, embora estivesse longe, uma vez por ano, assistia seu filho, cuidava do seu filho, e ele ainda assim recebeu o carinho de sua mãe. Então isso talvez não seja um fator preponderante. Segundo, é possível que Samuel não soubesse dos pecados de seus filhos. Esse ponto aqui é importante. Por quê? Porque quando o povo chega para Samuel contando esses pecados, né, a gente precisa imaginar isso. Por isso que eu disse, é uma imaginação. É possível que Samuel ainda não soubesse dos pecados. Por quê? Porque provavelmente Samuel nomeou os seus filhos como líderes em Berseba há pouquíssimo tempo. Não fazia muito tempo que ele tinha nomeado seus filhos. Por quê? Ele envelhece, então aí ele está pensando já na sucessão, como é que eu vou fazer para passar o cargo para outro, e aí ele imagina, meus filhos. Tá? E aí então ele vai e nomeia os seus filhos como líderes em Berseba. Ainda não são juízes, ainda não lideram sobre todo o povo, mas estão numa espécie de treinamento. E aí qual é o resultado desse primeiro treinamento? Rebeldia, rebelião e pecado. Tá? Então é provável que tenha sido uma surpresa para o coração de Samuel. Mas então, o fator mais convincente que eu quero trazer para você é esse. O próprio Deus não censura Samuel como fez com ele. Para mim, esse é o argumento mais convincente para tentar fazer aqui uma defesa, talvez, da criação de Samuel e seus filhos. O próprio Deus não censura Samuel como fez ele. Tá? E isso, irmãos, é sim um fator significativo. Eu já falei aqui, toda a exortação, toda a condenação que Deus trouxe para a casa de Eli, isso não acontece com Samuel. E se isso não acontece com Samuel, é porque, obviamente, a gente precisa concluir que a culpa, nesse caso, não foi do pai, mas foi propriamente dos filhos. E aqui eu quero encerrar essa digressão com pelo menos uma aplicação. Isso, irmãos, talvez explique, né, por que muitos filhos dão errado. Então, se a gente usar o livro de Samuel, a gente tem duas respostas. Por que os filhos, às vezes, dão errado? Às vezes se desviam do caminho do Senhor. Às vezes seguem um caminho de rebelião. Duas respostas. A primeira, usando Eli, e a segunda, usando Samuel. Usando Eli, a gente aprende que a culpa, talvez na maioria dos casos, realmente sejam dos pais. Falta ensino da palavra de Deus. Falta exemplo dentro das casas. Falta comprometimento com seus filhos. Falta carinho, falta cuidado. E aí sim, aquela criança cresce num lar, ainda que seja cristão,
mas ela cresce odiando aquele lar, odiando seu pai, odiando sua mãe. Não há entretenimento, não há passeio, não há diversão, não há alegria naquela casa. Pelo contrário, a vida cristã parece um peso para aquela família. E aí aquela criança cresce como uma espécie de revolta dentro do seu lar. E aí a primeira coisa que ela vai fazer, quando ela tiver a oportunidade de dar um grito de autonomia, eu não quero mais esse tipo de vida. Não quero mais. Infelizmente, essa talvez seja aí a maioria das causas porque os nossos filhos estão errados. Mas, usando o mesmo livro de Samuel, a gente precisa lembrar, gente, em alguns pouquíssimos casos, os pais são fiéis. Os pais são amorosos. Mas, infelizmente, os seus filhos ainda assim se rebelam. Ainda assim vão contra o ensino de seus pais. Ainda assim vão contra o exemplo de seus pais. Irmãos, o texto bíblico diz que todo o povo de Israel, de Ramá a Berseba, reconhecia, que Samuel era um homem escolhido por Deus. Então, obviamente, os seus filhos foram alcançados por essa palavra, por esse exemplo. Por que tudo ainda deu errado? A culpa aqui não foi de Samuel, mas foi de seus próprios filhos. Eles ignoraram os ensinos e o exemplo de seu pai. E aí o que fica para nós? É que em ambos os casos, a ordem continua sendo: sejam firmes. Sejam firmes. Disciplinem seus filhos quando for necessário. E que Deus tenha misericórdia de nós. Mas voltando para o texto, veja, o texto revela, em primeiro lugar, lembra, é o verdadeiro motivo. Mas antes do verdadeiro motivo, vamos ver o falso motivo. Então o texto revela o falso motivo do povo. O povo vira para Samuel e fala assim: olha só, o motivo são dois, Samuel. Por que a gente quer um rei? Primeiro, você está velho, né? Está velho. Vai se aposentar daqui a alguns anos. Segundo, os teus filhos, que supostamente seriam os seus sucessores, estão fazendo um horror lá em Berseba. Né? Aceitam suborno, pervertem a justiça. São homens maus. Eles não andam nos seus caminhos. Eles não são como o pai. São diferentes do pai. Né? São homens rebeldes. Então aqui está o motivo. Só que esse motivo, como eu disse, é um falso motivo. O povo ainda não tocou no verdadeiro motivo. Esse motivo, na verdade, é o motivo que o povo queria. Talvez o povo estava esperando por isso, né? Por uma oportunidade. Está aqui a oportunidade. Vamos mudar então. Vamos pedir um rei. Um ponto importante aqui, irmãos, é dizer que o problema apontado pelo povo é realmente um problema real. Tá? Então, ninguém aqui está passando a mão na cabeça dos filhos de Samuel, obviamente, e nem no problema real. Samuel está velho e, obviamente, ele vai morrer. Então, a gente precisa botar alguém no lugar dele. Tá? Então, o problema que eles citam é real. A questão está na solução. Aqui já cabe outra aplicação para nós. Nós, irmãos, nós, enquanto cristãos, enquanto povo de Deus, enquanto brasileiros, enquanto neste mundo, nós somos muito bons em apontar problemas. Mas a questão é, quais são as nossas soluções? Aqui, quando você olha para o pedido do povo, você consegue enxergar isso muito bem. Os problemas são muito bem apontados. A dificuldade está na solução que eles apontam. A solução é precipitada. A solução é uma solução vil. Ela é terrível. Por quê? Porque ela rejeita prioritariamente o governo de Deus. Então é isso. Essa é a solução deles. Veja, Tim Chester comentou esse ponto dizendo o seguinte: há uma ausência de lógica nesse pedido. Eles querem resolver o problema do fracasso da liderança hereditária instalando a liderança monárquica hereditária. Infelizmente, é isso que nós fazemos muitas vezes. A gente quer resolver um problema criando outro problema. Mas seguindo, o texto então revela para a gente, verso 5 e no verso 20, qual é então o verdadeiro motivo para que o povo faça então esse pedido a Samuel. Verso 5, parte B diz: escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Veja, começa a desenhar o motivo. Mas o verso 20 escancara para a gente, em palavras claras, por que o povo quer um rei. Verso 20: seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Irmãos, aqui está o motivo. Né? X. Holmes Jr. apontou dois motivos aqui. Eles querem um líder nacional. Lembra que eu falei? Eles querem um líder que possa unificar a nação e dar um sentimento de maior estabilidade. Mas eles também querem segurança nacional. E isso, irmãos, é um perfeito absurdo.
se você considerar o contexto do livro de Samuel. Sim, teve derrota? Sim, mas ficou claro, Samuel capítulo 4, que a derrota que o povo sofreu foi por causa da própria desobediência do povo. Quando em Samuel capítulo 7, pregado aqui também na igreja, pelo irmão David, quando Samuel retoma a liderança do povo, e então ele leva o povo para a batalha, a gente tem o quê? Uma vitória absoluta. E como vimos, não só uma vitória naquela batalha, mas uma vitória durante toda a vida de Samuel. Foram décadas de paz. Ou seja, se é a vitória que eles querem, se é a segurança que eles querem, ora, eles já têm. Por isso que eu disse, é como mexer num time que está ganhando. Não faz sentido algum. Então é isso que eles querem. É um ataque, irmãos, direto ao próprio Deus. Mas o segundo lugar, isso nos leva então ao segundo ponto. A segunda revelação do texto. Se temos então o verdadeiro motivo revelado, e o motivo é esse, segurança nacional, eles querem um líder, eles querem um estadista. O segundo ponto é o verdadeiro rejeitado. Quem está sendo rejeitado? Os versos 6 a 8, você tem aqui, em primeiro lugar, a reclamação de Samuel. Samuel vira para o próprio Deus, ele ora a Deus e diz, Senhor, eles estão loucos, eles estão me rejeitando, né? Eu estou sofrendo. E aí Deus vira para ele e diz, atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Eu disse isso. Rejeitar Samuel é basicamente rejeitar o próprio Deus. Por quê? Porque foi o próprio Deus que escolheu, chamou e preparou Samuel para essa liderança. E de fato, como vimos, a liderança de Samuel tem sido uma liderança impecável. Só para relembrar para você, capítulo 3, verso 20 diz assim, todo Israel, de Dan até Berseba, ou seja, do norte ao sul, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Tá? De novo, todo Israel, do norte ao sul, reconhecia isso. Capítulo 7, verso 13. Assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor opôs-se aos filisteus durante toda a vida de Samuel. Então a gente tem dois fatos aqui importantes. O povo reconhecia que Samuel foi colocado por Deus e o povo reconhecia, obviamente, estamos em paz. Por quê? Porque temos o homem de Deus colocado por Deus no lugar onde ele deveria estar. Então a pergunta é, por que o povo está querendo mudar? A gente já viu, o verdadeiro motivo era porque o povo queria ser como as outras nações, porque o povo não se sentia seguro. Não sobre o governo de Samuel, mas sobre o governo de Deus. E aí o próprio Deus precisa virar para Samuel e dizer assim, olha, não se espante com isso. Porque não é a primeira vez que sou rejeitado. E nem será a última. Olha o que diz, irmãos, o verso de número 8. Ele é muito importante para nós, sobretudo a igreja. Olha, assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Aqui eu lembro do Salmo 106. O Salmo 106 é um salmo importante porque ele narra a trajetória do povo de uma forma diferente. A trajetória do povo desde a saída do Egito até a tomada das terras, até o exílio babilônico. Então ele narra essa história, só que de uma forma diferente. Como assim, pastor, diferente? Salmo 106, ele narra a história do povo por meio da sua própria rebelião. Então é como você narrar a história dos erros do povo. Só que entre os erros do povo, em cada geração, é colocada uma nota de explicação. Apesar disso, o Senhor foi fiel com eles, porque o Senhor estava comprometido com o louvor do seu próprio nome. Então, em cada lugar ali é encaixado a graça e a misericórdia de Deus. Mas o que é narrado é a rebelião do povo. As maravilhas de Deus, apesar disso, o povo se rebelava e, apesar disso, Deus tratava com o povo. Então, veja, Salmo 106, verso 13. A partir do verso 13 diz assim, olha só. Mas logo se esqueceram. Logo quando? Assim que eles saíram do Mar Vermelho. Você lembra disso? Quando eles chegaram no Mar Vermelho, eles murmuraram. Por quê? A gente vai morrer agora, né? Tem um exército vindo, tem o mar na frente, e aí o que Deus faz? Deus abre o mar. Milagre poderoso, né? Extraordinário. E aí o que eles fazem? Eles sobrevivem àquele momento terrível. Eles passam pelo meio do mar, o exército é destruído, eles chegam lá do outro lado, tocam tambores, né? Cantam, dançam, como a gente conhece a história. Menos de 3 dias depois, eles estão no meio do deserto sem água para beber. Quando chegam no meio das águas, as águas são amargas.
O que o povo faz? O povo reclama de novo. É esse o verso de número 13. Veja, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber qual era o seu plano. Verso 21 e 22 diz, esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por que eu citei, eu conectei o Salmo 106 ao que a gente acabou de ler no verso de número 8? Porque Deus está falando para Samuel justamente isso. Deus está falando para Samuel, calma Samuel, você talvez seja a primeira vez que você é rejeitado. Eu não, eu estou sendo rejeitado desde que eu tirei o povo do Egito. A cada momento importante na vida do povo, ao invés deles dobrarem o joelho, ao invés deles agradecerem por tudo que eu dei a eles até aquele momento, o que eles fazem? Eles reclamam. E como eu disse, não será a última vez que Deus será rejeitado. Vocês lembram do que eu estou dizendo? O próprio Senhor Jesus será rejeitado um pouco mais à frente pelo seu próprio povo. E ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Na hora da multidão clamar por Cristo, eles clamam pelo bandido. E eles rejeitam o reinado do nosso Senhor. Eles riem de Cristo. Tem um texto no Evangelho de Marcos, quando é colocada aquela plaquinha em cima de Jesus, Jesus, obviamente, uma plaquinha ofensiva, dizendo Jesus, o rei dos judeus. Os próprios líderes dos judeus dizem, nós não temos rei algum. Ele não é nosso rei. Ou seja, Jesus, o próprio Deus, é rejeitado mais uma vez. E isso continuará acontecendo, infelizmente, até o fim dos tempos. Mas para a gente fechar esse ponto, há uma frase importante que você precisa lembrar. A rejeição e a ingratidão são irmãs, filhas do mesmo pai. Sabe qual é o nome do pai? O esquecimento. Lembra? O coro, ou melhor, o tema do Salmo 106, o que marca todos os pecados de Israel, do Egito até o cativeiro babilônico, é uma palavrinha. É o tal do esquecimento. Porque o texto vai narrando e dizendo, olha, Deus fez sinais e maravilhas, embora ele tenha feito coisas grandiosas, o povo se esqueceu. E aí, quando você se esquece, você é ingrato. E quando você é ingrato, você rejeita o Senhor. É exatamente o que está acontecendo aqui. Tivemos pelo menos 25 anos de paz, mas o povo se esqueceu. Deus é rejeitado. Terceiro lugar, terceira verdade que o texto nos mostra. Qual é o verdadeiro preço? Versos do 9 ao 18. Não vou ler porque a gente já leu, mas aqui o próprio Deus orienta Samuel, fala assim, olha, dá o que eles estão pedindo, mas antes, faz o seguinte, lembra para eles qual vai ser o preço de se pedir um rei. O que eles vão perder? O que eles vão ganhar? Ou melhor, o que eles vão perder? Né? O que eles vão ganhar, eles já sabiam, mas o que eles vão perder quando eles tiverem um rei? Em outras palavras, o próprio Deus estava dizendo assim, olha, você vai ter que ter um Estado. Você tem um rei, você vai ter um Estado. A máquina vai ser gigantesca. E essa máquina vai oprimir o povo. E mais, o povo vai sofrer, vai ser lanhado para poder sustentar essa máquina pesada. Não estou falando do Brasil não, tá? Estou falando do Brasil, estou falando de Israel. Então, essa máquina vai ser muito pesada. E aí o povo vai sofrer para sustentar essa máquina. Tá? E aí, ao ponto do próprio Deus dizer, vocês serão como que escravos dele. Você viu algum rei de Israel escravizar o povo? Sim ou não? Não. Nenhum rei de Israel escravizou o povo. Pelo menos não literalmente, não diretamente, mas indiretamente. Vocês vão trabalhar para sustentar essa máquina pesada. Para vocês terem aquilo que vocês acham que terão, mas que na verdade vocês já têm. Olha só que confuso. Vocês terão, que vocês acham que terão, até me confundi. Vocês acham que terão, mas vocês já têm. Mas tudo bem, esse é o preço que vocês vão dar. E os teólogos, é legal, que eles separam, não dá para a gente tratar de tudo aqui, mas eles separam todo esse preço só na palavrinha tomará. Não sei se você reparou isso, mas a palavrinha tomará é repetida 6 vezes nesse grupo de textos. Ele vai tomar os seus filhos, ele vai tomar as suas filhas, ele vai tomar os seus cereais, ele vai tomar a sua colheita, ele vai tomar. Tá? Parece que o rei aqui é uma espécie de sanguessuga. De novo, não estou falando do Brasil, estou falando de Israel. Então é uma espécie de sanguessuga, ele só toma, ele só suga.
E aí é o ponto de vocês se transformarem em escravo deles. Tá? Obviamente, né? Deus está sendo ainda assim misericordioso com o povo, dizendo, olha, vocês vão se arrepender. Quando chegar lá no final, verso 18 diz, lá no final, quando vocês verem, então quando a máquina estiver instituída, quando os reis estiverem governando, naquele dia, vocês vão clamar, né, por causa do próprio rei que vocês escolheram e, obviamente, o Senhor não os ouvirá. E aí a consequência, a gente conhece a história do povo de Deus, tá bom? 3 coisas aqui importantes para a gente poder seguir sobre o preço desse novo tipo de governo. Primeiro, ao invés de doar, eles tomarão. Como eu disse, tomará. Segundo, ao invés de servir, eles serão servidos. E vocês mesmos se tornarão escravos dele. Isso aqui é um pensamento, irmãos, que a gente precisa resgatar. Os políticos, os líderes, né, eles são servos do povo e não o contrário. Mas o que Deus está dizendo é, olha, por causa do pecado que está no coração de vocês, o rei segundo o coração dos homens, não o rei divino, não o rei supremo, mas o rei segundo o coração dos homens, ele vai tomar ao invés de dar. Segundo lugar, ele não vai vir para servir vocês, que era o que eles queriam. Eles queriam um rei que fosse à frente do povo na batalha, um rei que trouxesse segurança, que trouxesse paz. Ele está dizendo, olha, pelo contrário, vocês se tornarão escravos dele. E em último lugar, ao invés de segurança, Deus está dizendo, haverá lamento. Ao invés de paz, ao invés de alegria, vai ter choro. E isso a gente já viu, tá? Essa é a mentira de Satanás. É isso que o texto nos ensina aqui, para a gente fechar esse ponto. Que o ímpio está se saindo melhor do que nós. O grito do povo é, nós queremos ser semelhante a todas as nações. Por isso que a gente quer mudar a forma de governo, né? E aí Tim Chester diz mais uma coisa importante para a gente. Para nós aqui. Ele diz, isso tipifica a humanidade. Rejeitamos Deus como rei, ainda que isso signifique escolher a tirania. Acreditamos na mentira de Satanás, de que Deus é um tirano. Acreditamos que seremos mais livres sem Deus, mas acabamos escravizados. Eu lembrei aqui, eu falei, né, quando eu tiver a oportunidade, eu vou lembrar do pastor Bamutsky. Ele, como eu falei, né, ele é russo, pastoreia uma igreja na Rússia, né? Então é claro que teve uma pergunta no final para ele sobre comunismo, sobre socialismo e essas ideologias. E a resposta do pastor Bamutsky foi algo surpreendente, na minha visão, né? Perguntaram para ele sobre o comunismo e ele disse, eu defino o comunismo como alguém que quer promover o reino de Deus sem o próprio Deus. Essa foi a resposta dele. Ele deu essa resposta por quê? Porque os pastores que estavam acompanhando ele, irmãos, ficaram impressionados. O pastor Bamutsky, ele veio de São Paulo para o Rio na sexta-feira e aí ficou com alguns pastores ali, né, conhecendo um pouquinho do Rio de Janeiro, né? Como todo gringo quer conhecer o Rio de Janeiro, ele estava conhecendo. E ele estava na Floresta da Tijuca, passeando com o pastor Maurício Andrade, ali da Tijuca, né, passeando com ele na Floresta da Tijuca. E aí, no meio do passeio, ele encontrou um jovem, né, brasileiro, uma camisa vermelha, com a foice e o martelo pregado aqui do lado. Aí ele viu aquilo e se espantou. Imagina um russo, né? E aí, para curiosidade da história, o garoto era brasileiro, mas falava inglês. E o pastor Bamutsky também fala inglês. E aí ele foi e abordou o garoto. Falou com ele, o garoto respondeu em inglês. E aí o pastor Maurício, né, os brasileiros que tal, saíram correndo. Tipo assim, vamos salvar o garoto, né? Porque o pastor russo vai matar ele aqui, né? Mas não, pelo contrário. Quando eles chegaram, eles resumiram a história foi mais ou menos essa. Falou que o pastor Bamutsky perguntava para o garoto, você é comunista? Que legal! Eu também moro num lugar comunista. E aí começou a conversar com ele. E para maior surpresa, aqueles homens que estavam reunidos, não houve ataque, não houve uma espécie de depreciação daquele garoto. Pelo contrário, houve amor ali. E ele começou então a explicar para aquele garoto que acima de todas essas ideias utópicas que sejam, né, Cristo está reinando. Ele é o nosso Senhor. E esse era o moto do pastor Bamutsky, né? Tirar tudo isso da visão dessas pessoas, desses jovens, enfim, esse pessoal que crê nessas coisas, e dizer, olha, Jesus Cristo é o nosso rei.
É Ele que nós devemos entronizar. Somente com Ele nós teremos o reino de Deus aqui na Terra. E ele faz essa espécie de joguete, né? Ele mostra como que os comunistas, né, pelo menos os melhores, né, os bons, eles tentam implementar o reino de Deus na Terra, mas com a ausência do próprio Deus. E aí ele diz, calma, tem outra forma de fazer isso. Tem como a gente trazer o reino de Deus para a Terra, mas com o senhorio único e exclusivo do Senhor Jesus. Amém. E então, lembrando disso, eu olho para esse texto e aí eu vejo a mesma coisa. O que Tim Chester acabou de dizer é isso. A mentira de Satanás é removermos Deus de tudo aquilo que a gente possa fazer. Por quê? Porque Deus é um tirano. Mas então, quando a gente descobre, nós já somos escravos e aí não somos livres. Mas em quarto lugar, o verdadeiro resultado. Qual será o resultado do povo depois de fazer esse tipo de pedido? Versos 19 aos versos 22 termina a história. Então. Depois de toda aquela advertência, o povo vira para Samuel e diz, não, queremos ter um rei. Apesar de tudo isso que o Senhor disse, queremos um rei, ponto final. Né? Queremos ser como as outras nações e tal. Enfim, aí Deus diz, tá bom, então dê um rei para eles. E aqui, irmãos, a gente encerra, lembrando do nosso tema, né? É a rejeição da identidade. Já vimos que Samuel foi rejeitado, vimos que o próprio Deus foi rejeitado, mas em último lugar, rejeitar Deus, rejeitar o líder que Deus colocou sobre o povo, é em última análise, rejeitar a sua própria identidade. Veja o que diz o próprio texto, verso de número 20. Seremos como todas as outras nações. Deixei o melhor para o final, ou melhor, o pior para o final. Seremos como todas as outras nações. O próprio povo de Deus, dizendo como eles queriam ser. E aqui, irmãos, a gente aprende aquilo que a gente vem falando. Nós somos o povo de Deus. Se somos o povo de Deus, nós precisamos aceitar e nos submeter àquilo que o próprio Deus disse que nós seríamos. A gente não pode simplesmente escolher ser outra coisa que não seja o povo de Deus. Mas aqui, quando a gente coloca o povo de Israel e a igreja de hoje, a gente tem uma surpresa aqui. Que há uma diferença sutil. Tá? O povo de Israel, eles queriam literalmente se tornar outra coisa. Aqui, nesse momento, eles estavam rejeitando o governo de Deus e eles queriam ser como as outras nações. Eles queriam ter um rei, servir esse rei e Deus fica no meio do caminho. Em outras palavras, eles queriam deixar de ser Israel, deixar de ser povo de Deus. Porque foi o próprio Deus que formou o povo dele, obviamente. Só que quando você vem para a igreja hoje, principalmente no século XXI, você tem um povo de Deus que quer deixar o governo de Deus, mas quer continuar sendo o povo de Deus. Em outras palavras, enquanto Israel queria se tornar outra coisa, nós queremos nos tornar outra coisa, mas continuar sendo a mesma coisa. É basicamente isso. Em outras palavras, irmãos, os teólogos chamam isso de sincretismo religioso. É claro que existem vários nomes para a gente dar aqui, mas eu coloco o sincretismo aqui como talvez o carro-chefe de tudo isso. Diferente do povo de Israel, de novo, eles queriam deixar de ser para se tornar outra coisa. Ou seja, semelhante a outras nações. Então a gente vai seguir outro código, a gente vai seguir outra lei, a gente vai ser governado por outros, enfim, a gente vai ser como eles. A gente vai ter outros deuses, a gente vai ser totalmente diferente. Mas quando a gente vem para a igreja, não. A gente quer uma espécie de aglutinação. A gente quer uma espécie de flerte, né? Com todas, como eu já falei aqui, ideologias, pensamentos, doutrinas, filosofias. A moda da esquina. Aparece uma coisa nova. Então a gente quer aquele tipo de coisa. 1948. A primeira convenção das feministas no mundo. 1948. Em 1950 você tem a primeira pastora no meio da igreja evangélica. Dizem que isso é coincidência. Para mim não é. Só um exemplo, para citar um. Né? Mas tem vários exemplos. A cada mudança cultural, social, a cada moda inventada na porta de padaria ou de esquina, a gente quer pegar aquilo e colocar no meio da igreja. Eu tinha um pastor antigo, né, na minha antiga igreja, ainda quando eu era da Assembleia de Deus, pastor, o que a gente chamava de ceguinho, porque ele era cego mesmo. Inclusive, ironicamente, era o melhor pregador da igreja. Eu não sei, talvez porque ele era cego, ele era o melhor pregador da igreja. Mas ele dizia uma coisa que é muito acertada e é muito correta. Ele sempre falava e repetia isso. Ele falava assim, irmãos,
A igreja não pode tentar ser como o mundo. Porque naquelas coisas que eles fazem, eles são muito melhores do que a gente. Né? Aí a gente quer colocar som alto, a gente quer fazer baile, a gente quer fazer gospel night, a gente quer fazer um monte de coisa. Por quê? Porque a gente quer se tornar cada vez mais parecido com as outras nações. Só que a gente não quer, ao mesmo tempo, deixar de ser o que nós somos. Não dá para fazer isso. Não dá. Ou a gente faz como Israel, ou a gente rasga a nossa identidade e fala assim, eu serei como outra coisa a partir de agora. Não vou ser mais o que sou. Não serei mais aquilo que Deus quer que eu seja. Não assumirei mais a identidade que Ele desenhou para mim, que Ele criou para mim. Eu vou ser outra coisa, aquilo que eu quiser, aquilo que o mundo quer que eu seja. Ou você faz isso, ou não dá para viver assim. Você tem uma identidade, e a sua identidade é ser filho de Deus, a semelhança de Cristo, moldado à imagem de Cristo, até o fim dos dias, na glória eterna do Senhor Jesus. O texto de Pedro encerra dizendo qual é a identidade da igreja. O texto de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, termina dizendo a identidade da igreja, que ao mesmo tempo era a mesma identidade do povo de Israel. Em Êxodo, capítulo 19. Veja, 1 Pedro 2, 9 ao 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vocês são o povo santo de Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua igreja. Vamos orar para que Deus coloque essa palavra em nossos corações e logo depois daremos início à ceia do Senhor.